Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos, estamos aqui de volta com o nosso curso de informática para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Nós vamos para a nossa sexta aula. Para você que não assistiu às outras aulas, lá na descrição do vídeo, aqui embaixo mesmo, em algum lugar na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link da playlist de todas as aulas. Essa já é a aula de número 6 do nosso curso de informática para a Polícia Penal. Lembrando aqui algumas coisas, você vai encontrar também na descrição desse vídeo material em slides dessa aula, caso você queira fazer um rabisco aí, fazer algumas anotações, fique à vontade. A aula de hoje vai ser sobre o Microsoft Windows. A aula passada nós falamos sobre Linux, falamos sobre software livre, agora nós vamos falar sobre outro sistema operacional, no caso Windows. Então vou colocar aqui na tela só para você ter uma noção que nós estamos fazendo aqui, passando por todos os tópicos de informática do edital. Então a gente já viu o tópico 1, já viu aqui também o tópico 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. O 8 aqui, né? O 8, o 7 nós vamos ver exatamente nessa aula de agora. Mas o 8 a gente já viu que foi sobre conceitos de Linux. Eu fiz um compromisso com vocês aqui no meu canal do YouTube, de postar uma aula de todos esses tópicos de informática até o dia da sua prova. Então, continue aqui no meu canal, se inscreve aí se você não é inscrito ainda, tem uma opção para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações das novas aulas que eu vou colocando aqui. Lembrando, a gente está pegando aqui todos os tópicos, aí eu vou lá, vejo qual é o conteúdo mais importante do tópico e coloco nessa aula. Claro, tudo focado na banca que vai aplicar a sua prova, porque não adianta você estudar de forma genérica e chegar lá na prova não conseguir resolver as questões, porque cada banca tem a sua característica, né? Então a banca AOCP, o Instituto AOCP tem a forma de cobrar, e aí eu analiso o que ela mais cobra e trago aqui exatamente aquilo que ela mais cobra nas questões dela, tá bom? Então nós vamos falar aqui sobre o Microsoft Windows. É importante que você saiba que o Windows ele é um sistema operacional que é um programa que gerencia os recursos do computador, assim como o Linux, gerencia memória, processos, gerencia os programas, isso é a função do Windows. Vamos lá então para a tela, nós vamos aqui começar a falar do ambiente operacional do Windows. No edital veio assim, né, se você olhar, ó, veio aqui escrito assim, ambiente operacional Windows, né, se você olhar aqui, ó, Windows 7 e Windows 10 ele coloca aí. Claro que eu vou te falar que o que eu acho é que você deve estudar a versão 10. A versão 7 é muito parecida com a versão 10, então não tem que você ficar, isso aqui é o 7, isso aqui é o 10. Não, tem algumas características que eu vou colocar, inclusive nessa aula, que são diferentes ali, mas muito pouco que você deve estudar essas diferenças. Foca mesmo nas ferramentas do Windows, que realmente você vai conseguir fazer a prova. Então vamos lá? A primeira coisa é o conceito que eu já falei para vocês. O Windows ele é um programa classificado como software, ele é um sistema operacional, ele gerencia os recursos do computador, gerencia as memórias, prepara o nosso computador para que você possa operar ele, para usar os seus aplicativos, usar a impressora, conectar a internet, enfim. E ele faz parte da Microsoft Corporate. Então, o caso do Windows, ele não é um software livre, como o Linux que nós aprendemos, ele é um software proprietário, né? Então, quando você vai instalar o Windows, você tem que seguir as regras do contrato de licença, né? Você vai ter um contrato de licença que você vai ter que ler antes de instalar. E lá você vai ver que não pode fazer cópia desse programa, não pode instalar em mais de uma máquina, a não ser que seja uma licença para mais de uma máquina, todas aquelas regras que a gente naturalmente encontra em softwares proprietários. Porque, na verdade, o software livre também tem regras, como a gente viu na aula passada. Tem regras também, só que lá são muito mais liberdades do que regra. Agora, aqui no software Windows, como ele é um software proprietário, nós vamos encontrar muito mais regras do que liberdades, tá bom? As primeiras características aqui do Windows são muito importantes para a prova. Nós aprendemos que no Linux, ele trabalha com o sistema de arquivo ext4. Se eu não falei isso no vídeo, porque eu não lembro, o que é um sistema de arquivo? O sistema de arquivo ele é um programa que compõe o sistema operacional e prepara a estrutura do disco, do HD,
do pendrive, de outras memórias para receber os arquivos. Então é como se o seu disco não fosse preparado e aí o sistema de arquivo prepara, organiza ali a estrutura para recebimento dos arquivos. Tudo bem? Então o sistema de arquivo ele tem um papel fundamental. Estruturar a memória, estruturar o disco, pode ser o pendrive ou HD, para recebimento dos arquivos. Essa é a função do sistema de arquivo. Então, todo sistema operacional tem o seu sistema de arquivo, que é a forma como ele trabalha os arquivos no disco. O Windows tem o dele, o Linux tem o dele. O Linux, se eu não falei na aula de Linux, ele trabalha com o sistema de arquivo ext4. Tá? Então, se na prova perguntar qual é o sistema de arquivo do Linux, você vai marcar lá, ext4. Diferente do Windows, que trabalha com FAT e NTFS. Estou com o nariz meio entupido, estou me sentindo meio fonho aqui, né? Fanho, né? Olha aqui, fonho. Fonho é mistura de fanho com nhonho, né? Olha aqui, veja. Sistema de arquivo, então, no Windows, nós temos o FAT, especificamente o FAT32, que é o FAT, passou por várias versões, o FAT32 é o que está sendo utilizado. E o NTFS. Desses dois, o FAT ele é mais antigo. Então você tem que lembrar que o FAT é mais antigo e o NTFS é mais moderno. Então na prova, se ele falar assim, qual é o padrão hoje? Qual é o sistema de arquivo padrão do Windows? O padrão é o NTFS. É ele que atua no HD do nosso computador, é ele que atua no HD externo. Em memórias de grande capacidade de armazenamento, o NTFS trabalha muito bem. Porque o FAT32 ele é um sistema de arquivo antigo, né? O FAT32 é do tempo do Windows XP. Ele foi lançado ali no Windows XP Série 2, na verdade, ele foi até o XP Série 2, aí veio o NTFS, né? O NTFS veio lançado no Windows XP Série 2, mas antes disso era o FAT32 que trabalhava. E naquele tempo os discos tinham menor capacidade, então o FAT foi projetado para discos de menor capacidade, não para discos grandes como a gente tem hoje. Então o NTFS trabalha com os discos de maior capacidade, e o FAT32, mesmo sendo antigo, ainda está em uso. Ele ainda é usado em discos de menor capacidade, como pendrive, cartão de memória, enfim. Então, se falar na prova que o NTFS é moderno, beleza. Se falar que o FAT é antigo, beleza. Se falar que o FAT está em desuso, aí está falso. Porque em desuso não, o FAT ainda é usado, o FAT32 ainda é usado, tá bom? E quais são as características aqui que diferenciam o FAT do NTFS? Eu vou fazer uma tabela que você pode até rabiscar aí também no seu caderno. Eu vou pegar aqui a caneta e vou fazer uma tabela muito importante para a sua prova, essa tabela. Quando nós temos aí concursos de carreiras policiais, naturalmente, essa tabelinha que ajuda muito porque a banca cobra, ó. Eu vou colocar aqui o FAT32 e vou colocar aqui o NTFS, tá? O FAT32, ele aceita arquivos de tamanho que eu digo em megas, em gigas, enfim. Ele aceita arquivos de tamanho no máximo 4 gigabytes, tá? No máximo 4 gigabytes é o tamanho do arquivo que você pode salvar dentro do FAT32. Já o NTFS aceita arquivos gigantes, ó, arquivos de tamanho de 16 terabytes, tá? Se você não lembra daquela primeira aulinha, volta nela, que lá eu explico o que é mega, o que é giga, o que é tera, só para lembrar. Mega quer dizer milhão de byte, giga é bilhão de byte, mega milhão, giga bilhão, tera trilhão, né? Mega milhão, giga bilhão, tera trilhão, né? Ou seja, você tem aí 16 terabytes de tamanho de arquivos que você pode salvar em um disco que esteja estruturado com NTFS. E o FAT32, arquivos de até 4 gigabytes. Isso influencia em quê, professor, na minha prova? Influencia de você acertar a questão ou errar. E na minha vida, na sua vida também pode influenciar. Uma vez, por exemplo, eu precisava levar um vídeo para uma apresentação, né, no curso presencial aqui em Brasília, né? E aí eu fiz a apresentação em vídeo e na hora que eu fui salvar no pendrive para levar, não consegui. A mensagem era que o arquivo ultrapassava o tamanho de arquivos que o FAT32 aceitava no pendrive. O pendrive estava estruturado com o FAT32.
certo? E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que mudar o sistema de arquivo do pendrive para NTFS para aceitar esse arquivo maior. E como é que se faz isso? Basta que você formate. Você pode formatar o pendrive. Na hora que você formatar, ele vai perguntar qual é o sistema de arquivo que você quer usar e você usa. Mas, professor, formatar não apaga? Apaga. Copia primeiro os arquivos para o computador, depois formata escolhendo o sistema de arquivo. Professor, como é que formata? Clica com o botão direito em cima do disco, clica com o botão direito e vai ter lá a opção formatar. Quando você vai formatar, ele pergunta qual é o formato, formatar é qual é o formato, qual é o sistema de arquivo que vai gerar a estrutura para receber esses arquivos, certo? Então, não esquece, FAT32, arquivos de até 4 GB, NTFS, arquivos de até 16 terabytes, tá bom? Isso já é uma diferença importante aí para sua prova. A outra diferença, eu vou colocar aqui, discos de menor capacidade usam FAT, porque o FAT ele trabalha de uma forma mais rápida, tá? Então ele trabalha muito bem em discos de menor capacidade. E aqui discos de maior capacidade. E outra diferença é que o NTFS trabalha com criptografia de arquivos, né? Você pode criptografar arquivos da estrutura NTFS, diferente do FAT32, que não tem esse recurso, e também permissões de arquivo. O que é permissão de arquivo? Permissão de arquivo é quando você cria um arquivo, você quer dar permissão só para algumas pessoas de abrir. Aí você dá a permissão de ler o arquivo. E quando você quiser só dar a permissão de abrir, mas não dá a permissão de alterar o arquivo, você dá a permissão de ler, mas não dá a permissão de escrever. Essas permissões de arquivos, elas só vieram a ser utilizadas mesmo de forma efetiva no NTFS. O NTFS permite trabalhar com essas permissões de arquivos. O FAT32 até que permite, mas ele permite fazer isso em rede de computadores apenas. Então, por exemplo, se eu quero proteger um arquivo para somente ler em um outro computador da rede, eu posso fazer isso com o FAT. Mas permitir arquivos dentro do próprio login ali, dentro do próprio usuário, ou com a troca de um usuário e outro, aí só no NTFS que veio essa possibilidade. Então, permissões de arquivos, tanto em redes como arquivos individuais, NTFS, como arquivos locais, NTFS. Só em rede que era FAT, tá bom? Então vamos voltar lá. Outra característica muito importante para a prova são tamanhos dos nomes de arquivos. Arquivos no Windows podem ter nomes de até 260 caracteres, sendo que alguns deles são proibidos. Então, quais seriam os proibidos na hora da prova? Proibidos é a barra, contrabarra, asterisco, interrogação, menor, maior, pipe, que é a barra em pé, aspas, 2 pontos. Todos esses caracteres que eu coloquei aí, ó, são caracteres proibidos. Isso quer dizer que você não pode usar esses caracteres do nomes de arquivos. Nomes de arquivos podem ter até 260 caracteres, mas todos esses aí que eu coloquei são proibidos. No demais, ponto e vírgula, aspas simples e outros caracteres que não estão aí, ó, são permitidos na hora de colocar o nome do arquivo, tá bom? Então essa característica também é muito relevante. Além das características, você deve estar pensando, pessoal, e no Linux? No Linux, o único proibido no Linux é a barra. Essa barra aqui é proibida no Linux, ó. Só. O resto tudo ele aceita. Proibida no Linux. É o único. Porque essa barra no Linux representa o diretório raiz, que é o diretório principal do Linux. Não pode. No Windows, todos esses aqui são proibidos, você percebe isso, né? Quando você vai salvar um arquivo, eu mesmo várias vezes tentei salvar um arquivo de faculdade, assim, de escola, queria salvar com a data e colocar 10 barra, 1 barra, aí não aceitava nunca, aí eu tive que usar hífen, porque o hífen ele aceita, a barra ele não aceita, como vocês estão vendo aí, ó, a barra, né? Os caracteres proibidos, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa importante é você saber algumas características. Por exemplo, o Windows ele dá suporte a monitor touchscreen. Como você está vendo aí, o monitor de tela sensível ao toque é utilizado normalmente no Windows. Então, quando você tiver um computador que tiver um monitor sensível ao toque, touchscreen, ele já vai funcionar. Você não vai precisar instalar programa nenhum. Basta ter o Windows gerenciando os recursos desse computador que ele vai funcionar. Então, na prova, o Windows dá suporte a monitor touchscreen, tela sensível ao toque. Isso veio
a partir do Windows 7, que está previsto na nossa prova aí. Foi lançado esse suporte a monitor touchscreen no Windows 7. Antes do Windows 7, tinha que instalar um programa à parte para o sistema operacional Windows identificar o monitor. E aí eu lembro uma vez um aluno falou, professor, depois da tua aula presencial aqui, né, porque era aula presencial, eu fui para casa todo animado, porque você falou que basta instalar o Windows na máquina que o monitor vira sensível ao toque. Eu falei, não falei isso, falei que o Windows dava suporte a monitor touchscreen. Aí ele, pois é, eu cheguei lá em casa, instalei o Windows na máquina, instalei o Windows 7, porque no meu tava o Windows antigo, XP. Desculpa, gente, a garganta tá ruim. E aí, cheguei lá, fui triscar na tela, não funcionou, fiquei frustrado. Aí eu falei, não, pô, você comprou um monitor touchscreen? Aí ele, não, pensei que era só instalar. Não, dá suporte, você tem que comprar um monitor de tela sensível ao toque, que aí quando você tocar na tela, aí vai funcionar, porque o monitor é sensível ao toque e o Windows dá suporte ao funcionamento dele. Mas não é transformador de monitor não, pelo amor de Deus. E aí ele falou, é mesmo, né, professor? Eu falei, vamos lá. Então, voltando aqui para a mesa, nós já estamos aqui nas características importantes aí. A gente já viu aí algumas características. Outra característica que pode cair é o suporte ao tablet. Então hoje nós temos o Windows para tablet, tá? A partir do Windows 8 surge para tablet. Então o Windows 7 não tinha suporte para tablet, mas o 8 veio com essa novidade e permanece no 10, então, o suporte a tablet. No 7 não tinha. Tinha que instalar um programa. Se você tivesse uma plataforma de tablet, o Windows 7 não funcionava no tablet. E aí você, tendo o Windows 8, já funciona no tablet. Ele já foi feito para funcionar no tablet. E aí o 10 continua com essa funcionalidade do tablet, né? Por isso que eu estou falando para vocês, não que vai cair o Windows 8, mas o 10 vai cair, então ele tem suporte a tablet. E também me dá suporte à autenticação biométrica, como vocês estão vendo aí na tela atrás. Esse suporte veio a partir do Windows 10 e ele é chamado em algumas provas pelo nome dele, que é Windows Hello. Falou na prova Windows Hello, nós estamos falando desse tipo de suporte, suporte à biometria, né? Aí você fala, professor, mas eu já tive o Windows Vista, o antigo Windows Vista, e já funcionava a digital no meu celular, no meu notebook da HP, bonitão, que tinha digital. Funciona, gente, funciona. Só que a HP, o que ela fazia? Ela tinha um notebook que lia digital, né? Não era o Windows que dava suporte digital. Quando você comprava o notebook, ele já vinha tudo instalado e com certeza o fabricante do notebook ali, o montador do notebook, instalou um programa para aquela biometria funcionar. Não dava suporte direto no Windows. Você tinha que instalar um programa à parte, a configuração era horrível. Agora não, se você tiver qualquer dispositivo e que seja de biometria, tanto facial, visual, né, que seria da íris, palma da mão, digital, o Windows já dá esse suporte, vai funcionar perfeitamente através do Windows Hello, tá bom? Algumas ferramentas também costumam cair muito na prova quando se trata de Windows. A alternância entre janelas, que vocês estão vendo aí, essas teclas, que eu acho que alguns de vocês já conhecem alguma delas, essas teclas aqui são muito importantes e elas podem cair na tela, ou na prova. Alternar entre janelas usando o teclado. O Alt Tab é uma tecla muito conhecida, né? Porque o que as pessoas naturalmente fazem? As pessoas às vezes querem dar uma lida no e-mail, quer olhar um pouquinho a internet, né, durante o trabalho. Aí ela deixa ali de trabalhar um pouquinho, né? Tô aqui, deixa eu olhar aqui meu Facebook, deixa eu olhar aqui o meu e-mail, dar uma lida no meu e-mail, deixa aqui eu entrar numa página. E a pessoa às vezes esquece que está trabalhando, né? E aí vai lá e esquece, pô, dá uma olhadinha, não tem problema, né? Durante ali, mas tem que voltar para trabalhar, né? Então as pessoas às vezes estão ali na internet e o chefe da pessoa chega bem na hora, né? Se o chefe chegar na hora, deixa eu abrir aqui para fazer a simulação, se o chefe chegar na hora, você tem que sair da página que você está ali, vamos dizer que você esteja no Facebook, e voltar para a página que você estava trabalhando, né? Você, ó, clica e volta.
Só que até clicar já era, né? Até pegar o mouse e apontar lá para fechar, já era. Então as pessoas usam muito a tecla Alt Tab. Por exemplo, você está vendo aí a página, esse computador que está lentíssimo, mas você está vendo aí a página abrindo. Então, quando alguém chegar, você faz isso aqui, ó, Alt Tab, já muda para a página que você estava trabalhando. Alt Tab já mudou para a página que você está trabalhando. Então é muito mais rápido, né? Lá vem o chefe, Alt Tab. Já foi o chefe, aí Alt Tab de novo, volta para a página. E aí você fica no Alt Tab, porque o Alt Tab é uma alternância de janelas, né? Você deve estar pensando, professor, usa essa tecla em casa também. Aí eu não sei para que você usa essa tecla em casa, mas sei que se a pessoa olhar para o seu dedo, ela vai ver esse movimento aqui, ó. Se ela vê esse movimento aqui, ó, ela já sabe que tá dando Alt Tab, tá bom? Então as pessoas já olham pro dedo assim, ó, para saber se a pessoa não tá alternando entre janelas, né? Então Alt Tab alterna entre janelas. Mas qual é a relevância aqui dessas teclas que eu coloquei aqui, ó? É que o Alt Tab, ele permite alternar entre janelas com o uso do flip. Aí você fala, o que é o flip? O flip é um menu que aparece no meio da tela. O Alt-S que é sem uso do flip. Então isso aqui é muito importante porque a banca pode colocar com o uso do menu, com o uso do flip. Aí você tem que saber que é diferente, ó, porque o Alt-Tab aparece esse menu no meio da tela. Ó. Tá vendo? Aí você escolhe qual página que você quer ir. Ó. Ó, eu vou apertando aqui o Tab, ó, tô segurando o Alt e vou apertando o Tab. Ele vai alternando, ó. Ele vai alternando entre as janelas lá atrás. Ó. Aí eu escolho para qual janela que eu quero ir diretamente. Ó. Tá vendo? Eu quero ir para essa tela aqui diretamente. Então, o Alt Tab aparece o flip. Já o Alt ESC, ó, Alt ESC ele vai alternando e não aparece o flip, ó, no Alt ESC. Não aparece o flip no meio da tela. Tá vendo? Não aparece. Ele já vai passando diretamente. Beleza? Então, a diferença entre o Alt Tab e o Alt ESC é a presença do flip. Então, vamos voltar aqui. E esse Windows Tab? É aqui que você tem que tomar cuidado também. O Windows Tab, no Windows 7, ele tem uma função. No Windows 10 ele tem outra função, por isso que é importante. No Windows 7 ele abre o que a gente chama de flip 3 dimensões, flip 3D. O que é o flip 3D? Essa tela aqui, ó. Se você apertar o Windows, essa tecla Windows, mais o Tab, vai aparecer essa tela aqui, que é o flip 3D, que também permite alternar entre janelas, só que é uma forma mais, né? Uma forma mais aí, sei lá, tecnológica e dedo dura, né? Porque você vê, quando a pessoa chegar perto, se ela olhar para a tela, o Windows Tab vai aparecer isso aí, é meio dedo duro, dá para ver o conteúdo, né? Então a Microsoft falou, vamos tirar isso. Aí no Windows 10 não tem mais isso. Isso aí seria no Windows 7, o Flip 3D. Tá? No Windows 10, o Windows mais Tab faz outra coisa. Por exemplo, eu estou trabalhando no Windows 10 nesse computador. Eu vou dar um Windows Tab, ó. Ele vai aparecer o que a gente chama de Task View nesse computador aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui, deixa eu tirar. Ele tá meio lento, viu, gente? Ó, Task View é isso aqui, ó. Quando eu dei um Windows Tab, apareceu lá em cima, ó. Não sei se vocês estão vendo, agora desapareceu. Vou apertar de novo. O Windows Tab apareceu o Task View, que é o painel Visão de Tarefas. Esse painel que você está vendo aí, ó, que vocês estão vendo aí, é o Visão de Tarefas. Aqui em cima, ó, eu vejo as áreas de trabalho que eu posso criar, ó. Aqui tem a área de trabalho 1, a 2, ó, não tem nada. Aí eu dou um Windows Tab, volto para 1, que tem alguma coisa. E eu posso ter várias áreas de trabalho virtual, inclusive criar. Ó. Porque o Windows 7, ele não tinha essa área de trabalho virtual. Você só tinha uma área de trabalho no Windows 7. No Windows 10 veio essa novidade de poder ter múltiplas áreas de trabalho. Então eu posso ter uma área de trabalho com algumas janelas, outra com outras janelas. E para alternar entre essas áreas de trabalho, eu dou um Windows Tab que ele vai para visão de tarefas e aí eu vou ter a possibilidade de alternar, criar, excluir áreas de trabalho. O nome dessa tela que eu acabei de mostrar aí é o Task View. Então o que você vai anotar? O Windows Tab no Windows 7 é Flip 3D. O Windows Tab no Windows 10 é abrir o Task View. Abrir o painel Visão de Tarefa. Task View, Visão de tarefas, para ver as áreas de trabalho, remover, gerenciar a área de trabalho, tudo bem? E aí eu coloquei outras teclas aqui também para vocês
que são teclas que também podem cair na sua prova. Então a gente já sabe a diferença dessas teclas que eu coloquei aí, porém eu coloquei outras aqui, ó. Windows Tab Task View, que é o visão de tarefas, Windows Ctrl D cria um desktop, Windows Ctrl F4 fecha Ctrl F4 fecha o desktop criado, e esse aqui alterna entre desktops, ó, Windows Ctrl seta para frente, Windows Ctrl seta para trás, tá? Então tira uma foto dessa tela. Tem que lembrar dessas teclas, que pode ser uma das teclas da sua prova, tá? Então tá aí, você tem que lembrar disso aqui. É só lembrar, o Windows Ctrl D para criar um desktop. Alt F4 é para fechar a janela. Ó, o F4 aqui é para fechar desktop. Alt F4 não é fechar a janela. Aqui, ó, com o F4 você vai lembrar que tem alguma coisa a ver. Fechar o quê? Fechar desktop. E assim vai, tá bom? Vamos falar aqui de uma parte do sistema operacional Windows que também cai bastante, tá? Eu esqueci foi de ligar aqui o ar-condicionado, eu estou sentindo calor. Mas vamos lá. O gerenciador de tarefas do Windows. O gerenciador de tarefas do Windows, ele é muito conhecido porque ele é um programa que é usado aí para destravar o computador, né? Você está com o computador travado, naturalmente as pessoas falam assim, ó, dá um Ctrl Alt Delete, né? Porque o Ctrl Alt Delete vai te levar exatamente para o gerenciador de tarefas. E a função importante do gerenciador de tarefas é que ele mostra os processos que estão em execução no Windows. E aí, se você desconfiar de um processo ou outro, você pode finalizar ele, porque pode ser que ele esteja travando o computador. Então, quando falar na prova assim, gerenciador de tarefas, ó, é essa tela aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu não vou dar Ctrl Alt Delete, porque o Ctrl Alt Delete ele me leva para uma tela. E essa outra tela, ele vai ter lá outras ferramentas, não só o gerenciador de tarefas. Aqui eu quero entrar direto no gerenciador de tarefas, ele está abrindo aí. Ele vai abrir o gerenciador de tarefas diretamente. Qual foi a tecla que eu apertei? Ctrl Shift ESC. Ctrl Shift ESC abre o gerenciador de tarefas de forma direta. Se fosse Ctrl Alt Delete, não ia abrir diretamente como você viu aí. Ele ia abrir uma tela, nessa tela ia ter lá bloquear computador, suspender computador, desligar computador, trocar senha, ia ter gerenciador de tarefas. Ctrl Alt Delete é o acesso de forma indireta. E o acesso direto é o Ctrl Shift ESC, como vocês estão vendo aqui, ó. E aí vocês vão ver aí que vocês vão ter os processos que estão em execução, aqui é tudo processo. O que é um processo em execução? É um programa que estiver em execução. Todo programa em execução é um processo. Então aqui, ó, se eu quiser finalizar algum programa, eu clico com direito nele e mando finalizar. Ó. Botão direito, ó, vai ter aqui a opção finalizar. Tá vendo? Ó? Então quando eu coloquei aí botão direito finalizar, eu posso finalizar um programa que não esteja respondendo. Encontrei tá? Isso na web. Encontrou? Olha lá. Então eu posso finalizar o programa que não esteja respondendo. Tá vendo lá? Tá finalizando o programa. Eu posso finalizar. Tá bom? Então isso é importante também para a prova, que você tem que saber que eu posso finalizar os programas que não estão respondendo. O programa é um processo em execução. Aí eu coloquei algumas coisas que vocês têm que saber aqui, ó. Deixa eu deixar o gerenciador de tarefas de lado. Ó, visualizar os processos. Vamos lá. Visualizar os processos e programas em execução, podendo até finalizá-los quando necessário. É uma função. Visualizar o desempenho do computador. Como é que eu visualizo o desempenho do computador? Aqui em cima. Ó. Se você chegar na guia desempenho, você vai ver aí, ó, desempenho do processador, desempenho da memória, desempenho do disco rígido, desempenho da rede, ó. Esse Ethernet é o desempenho da rede, se a rede está respondendo bem, tá vendo? Tem aqui histórico de aplicativos, né? Tem várias opções aqui, não só visualizar processos em execução, porque aqui eu também visualizo tanto os processos em execução de primeiro plano como os de segundo plano. Os de primeiro plano são aqueles processos que quando estão em execução ficam na tela, o Word, o PowerPoint, o Excel, são processos de primeiro plano. Os de segundo plano são aqueles que estão em execução, mas eu não vejo na tela, porque ele está em background, ele está em segundo plano. Um vírus, por exemplo, quando ele está em execução, ele aparece aqui, ele pode aparecer. Eu não vou dizer que ele aparece, mas ele pode aparecer. Porque o vírus é um processo de segundo plano, ele está em execução, em ação, mas em segundo plano para você não ver. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui algumas coisas importantes que vocês devem saber. Na prova não vai cair. O gerenciador de tarefas é um programa para destravar computador. Não. Vai cair
isso aí que eu coloquei para vocês, ó, visualizar os programas e processos que estão em execução, visualizar o desempenho do computador, visualizar as contas de usuários que estão conectadas, fazer análise forense de programas maliciosos. Eu posso fazer uma análise investigativa e procurar sobre um programa malicioso que pode estar na minha máquina. Não que ele seja um antivírus. Ele não é um antivírus. Ele é um programa que me dá a possibilidade de ver processos. E eu posso desconfiar de um processo e fazer uma análise investigativa para ver se aquilo não é um programa malicioso. É isso. Se na prova falar, o gerenciador de tarefas é um antivírus, falso. Mas o gerenciador de tarefas pode ser utilizado para encontrar um vírus em execução no computador. Sim. Toma cuidado na prova. Ctrl Alt Delete, acesso indireto, porque vai para uma tela para depois você ir. E Ctrl Shift S, que é acesso direto. Outra ferramenta que também pode cair é essa aí, ó. Restauração de sistema. O que é restaurar sistema? Restaurar sistema é você voltar os arquivos do sistema que podem ter sido danificados por um vírus ou por um mau uso para o ponto em que ele estava funcionando. Então é você restaurar os arquivos do sistema para um ponto anterior no tempo em que ele estava funcionando. Como assim? Aqui é a linha do tempo. Eu instalei o programa dia 1º de fevereiro. Instalei o sistema dia 1º de fevereiro. Tudo ok. Aí dia 3 de março fez uma atualização no meu computador. Porque o Windows Update é uma ferramenta que faz atualizações. O Windows Update fez uma atualização automaticamente aqui para corrigir uma falha no meu sistema. Então você concorda que meu sistema dia 3, quando ele fez uma atualização, ele não é mais o mesmo do dia 1. Porque a atualização é fazer correção, é fazer modificação no sistema. Dia 6 do 3 eu instalei um programa. Instalei um programa, o meu sistema não é a mesma coisa, porque ele tem que se adaptar à instalação desse programa. Dia 8 do 4 fez uma atualização. Dia 9 do 4 eu instalei um programa. Então todas as modificações que o sistema sofre, ele cria esses pontos anteriores no tempo. Esses pontos que eu chamo de pontos de restauração. E esses pontos de restauração eu posso utilizar depois, porque esses pontos o meu computador estava funcionando. Dia 16 do 6, meu computador deu pau. Aí eu abro a ferramenta restauração de sistema, que é no painel de controle, vai aparecer esses pontos anteriores no tempo, esses pontos de restauração com as suas respectivas datas, e aí eu posso falar assim, ô Windows, volta para esse ponto aqui, ó. Ou volta para esse ponto aqui inicial que estava funcionando. Eu posso escolher o ponto que eu quero voltar ao sistema no tempo. E aí meu sistema vai voltar a funcionar. Uma coisa importante são as observações. Quando eu faço a restauração do sistema, meus arquivos pessoais ficam no mesmo lugar. Arquivos pessoais não são, né, afetados pela restauração do sistema. Ele restaura os arquivos do sistema. Os arquivos pessoais não são perdidos. Tudo bem? Documentos, fotos, imagens. E outra coisa, o ponto de restauração, ele pode ser criado automaticamente pelo sistema quando faz alguma modificação, ou eu posso criar manualmente. Vamos dizer que eu tenho uma premonição que amanhã vai dar um problema no meu computador. Eu crio o ponto de restauração para hoje. Se eu criar o ponto de restauração para hoje, amanhã se der problema eu volto para hoje, porque é o ponto mais próximo. O ponto mais próximo é melhor, porque você não perde as atualizações. Professor, então perde as atualizações? Sim, ó. Se você voltar para cá, você perde tudo que atualizou aqui. Você vai ter que atualizar de novo, você vai ter que instalar o programa de novo. Só não afeta os arquivos pessoais, que são, são aquilo que é mais valioso dentro de um computador, tá? Então você tem que lembrar disso sobre a restauração de sistema. Outra ferramenta que pode cair é essa ferramenta de segurança, BitLocker, que tem a função proteger. Né? O BitLocker protege arquivos contra cópias não autorizadas. Então essa ferramenta é uma ferramenta de proteção de arquivos contra cópias não autorizadas, tá? E essa ferramenta, como é que ela protege? Ela usa criptografia. Então ela criptografa a unidade. Quando eu coloco aqui criptografa a unidade, é porque tem uma observação importante. Essa ferramenta, ela criptografa
todos os arquivos da unidade. Ela não criptografa arquivos individualmente. Eu não posso pegar um arquivo e criptografar só esse arquivo. Eu criptografo a unidade, eu ligo o BitLocker no disco rígido, no HD, ele criptografa todos os arquivos do disco. Inclusive os que você salvar depois vão ser criptografados também, se essa ferramenta estiver ativada. Então, a observação que você tem que colocar aí é que não criptografa, você vai escrever aí na nota, né, que eu deixei o espacinho aqui, ó, quase minha mão sumiu. Sumiu, volta a mão. Né? Ó, opa. Você escreve aí o seguinte, que não criptografa arquivos individualmente, só a unidade como um todo. Se for criptografar o pendrive, é o pendrive como um todo, o HD é o HD como um todo, tem que lembrar disso. E lembrar que o BitLocker ele não atua só em discos locais, eu posso usar ele no pendrive, HD externo também, tá bom? Então tem que lembrar disso aí, porque isso cai, tá bom? Olha para cá, se eu quiser criptografar arquivos individualmente, o Windows 10 ele tem uma ferramenta chamada de EFS, que é um sistema de arquivo que criptografa arquivos individualmente. Esse aqui sim, EFS criptografa individualmente. BitLocker não, BitLocker só a unidade como um todo, tá? Como é que faz esse negócio, professor, de criptografar? É assim, ó. Você vai lá, você abre o Windows Explorer, o explorador de arquivo, né? Você abre o Windows Explorer, o explorador de arquivos, que pode ser chamado de qualquer maneira, que é o gerenciador de arquivos do Windows, né? Inclusive, você pode abrir o gerenciador de arquivos do Windows usando a tecla Windows mais a tecla E. Se você der o Windows E, ele abre o Windows Explorer, ele abre o explorador de arquivos. E lá você clica com direito no disco que você quer usar o BitLocker, né? Ó, botão direito em cima do disco. Tô clicando, esse computador está muito lento. Né? Você clica com o botão direito e aí vai ter lá, ó, ligar BitLocker. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou dar uma ampliada aqui, ó. Só que tá lento, lento demais. Tem que ver esse computador aqui porque tá lento. Olha lá. Botão direito, aí você vai ter aí, ó, ligar BitLocker. Aí ele vai, claro, vai te pedir a senha de administrador para ligar. Aí você liga o BitLocker e aí ele vai criptografar a unidade. Então, BitLocker também pode ser uma questão da sua prova, tá? E não esquece, viu, gente, daqueles avisos que eu falo para vocês, tá? Não esquece. Vou repetir para você não esquecer. Na descrição desse vídeo, se você caiu aqui de paraquedas, não conhece ainda esse projeto que a gente está fazendo aqui, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link, né, o link do material, dos slides, vai encontrar o link da playlist de todas as outras aulas, porque essa aqui já é a aula de número 6 que a gente está fazendo aqui para a Polícia Penal. E não esquece também que na descrição desse vídeo você vai encontrar o link também para o meu grupo do Telegram. Meu grupo do Telegram, canal do Telegram, que lá eu coloco alguns PDFs gratuitos para vocês fazerem algumas revisões. Essa semana eu vou colocar mais PDF lá, tá? Então fica ligado, entra no grupo do Telegram, o link tá aí. E outra coisa importante também para te falar é que toda quarta-feira eu faço uma live no meu Instagram, também para a Polícia Penal. Toda quarta-feira, 23 horas. Segue lá no Instagram, @prof.leomatos. Segue lá para ficar ligado. Né? E também quero te pedir, se você estiver gostando dessa aula, dá um like aí, deixe seu comentário. Esse vídeo ele tem que aparecer para mais pessoas. O objetivo desse vídeo é ajudar quem, por exemplo, não está podendo aí comprar um material de revisão ou algo do tipo. Esse material vai ser muito bom para você. Então compartilha nos grupos que você participa, curte, deixe o seu comentário se gostou da aula, se você tem alguma dúvida, dê o feedback para a gente, porque a gente faz isso aqui com tanta vontade, né, de mostrar trabalho. É um vídeo de qualidade, você está vendo que não é um vídeo, porque é gratuito eu vou esconder conteúdo, é porque é gratuito não vai ser legal, não vai ser bom, não. A gente faz a coisa aqui gratuita, mas de qualidade, gratuita e de qualidade. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe. É uma via de mão dupla. Eu te ajudo, você me ajuda, mostrando para mais pessoas, e a gente está ajudando outras pessoas que vão ajudar outras e vira exatamente isso que a gente quer. Ajudar e também ser ajudado. Via de mão dupla, tá? Eu te ajudo, você me ajuda, porque assim as pessoas também conhecem meu trabalho, tá? E também lembrar que
Nós vamos fazer aqui 3 questões do Instituto AOCP para ver como é que isso aqui cai, mas eu tenho um curso completo de exercícios da AOCP que complementa muito bem esse material aqui, que é gratuito, mas se você quiser exercitar, baixar as questões, fazer, depois ver ou resolver as questões, é muito barato, se eu não me engano tá R$ 69,00 alguma coisa. O link também tá na descrição desse vídeo, tá? Preço de McDonald's. Vamos lá, vamos fazer as questões que eu separei. Questão de número 1. Nas versões mais recentes do sistema operacional Windows da Microsoft, existe o conceito de ponto de restauração. Ele quer saber o que é ponto de restauração. É uma cópia exata da unidade de disco do computador que pode ser restaurada em qualquer outro computador? Não. Uma cópia exata do disco, a gente pode chamar de imagem do disco, é uma imagem do disco, que era você restaurar o disco inteiro, ou pode ser um backup, né? Uma cópia de todos os arquivos do disco, é uma cópia exata que ele fala, mas não tem a ver com ponto de restauração. Só para te lembrar, o que é o ponto de restauração? É uma forma de eu voltar naquele tempo em que o meu computador estava funcionando. É um ponto anterior no tempo. Um arquivo que pode ser salvo em mídias, nada a ver. Imagem do sistema que inclui apenas unidades necessárias à execução do Windows, nada a ver. Uma representação de um estado armazenado dos arquivos do sistema do computador. Essa é a resposta, é um estado anterior no tempo. Backup manual e automático também não tem nada a ver. Questão 2. Essa tela que você está vendo aí, ó. Considere o sistema operacional, esse fragmento que vocês estão vendo, processos, desempenho, histórico de aplicativo, claro, você já marcou aí, é o nosso gerenciador de tarefas do Windows. Como é que abre o gerenciador de tarefas? Tá aí, ó. O gerenciador de tarefas pode ser aberto pela tecla Ctrl+Shift+ESC, que é o nosso acesso direto. Questão certa, porque o acesso indireto é Ctrl+Alt+Delete. Galera, agradecer mais uma aula aqui a sua presença assistindo esse vídeo. Não deixe de fazer aquilo que eu falei, compartilha, dá um like, deixe seu comentário. É muito bom fazer esse material aqui, mas também é muito bom a gente ter um retorno. Abraço aí para você e a gente se vê na aula de número 7 na próxima semana. Abraço aí e até a próxima.